O Plano São Paulo é um plano de retomada da economia e reabertura dos estabelecimentos diante desse cenário da pandemia. O que vai ser levado em consideração para essa reabertura? Aqui se fala em 6 pilares, mas basicamente a gente vai ter que considerar o sistema de saúde e a economia. Então, o que ele leva em consideração? Quantas pessoas foram contaminadas recentemente? Qual é a capacidade do sistema de saúde? Tem novos leitos? Não tem? Eles estão ocupados? Não estão? Como que está ocorrendo essa testagem? Não está fazendo teste em só nos casos mais graves? Tem para fazer os testes? Tudo levado em consideração por regiões, que eu já vou mostrar adiante. Quanto à economia e sociedade, tem alguns protocolos que eu não vou entrar muito em detalhe, mas que basicamente ele leva em consideração o risco maior de transmissão. Então, em determinados estabelecimentos, se eles abrem, existe um risco maior, como, por exemplo, um bar que estou frequentando, que as mesas próximas, existem um conjunto de normas e regras para que isso seja modificado. O que é mais urgente para a população para ser reaberto? Um restaurante, por exemplo, ou uma loja de um comércio? Né? Então, ele leva em consideração o que é mais essencial para a população e também o que é essencial para a economia da região, né? Aqueles setores críticos para poder retomar a economia. E a retomada da atividade econômica, ela é classificada em algumas fases que eles colocaram aqui em cores diferentes. Então, nessa primeira fase é o alerta máximo, que é o que a gente estava inicialmente, né? Que a gente ficou um longo período nessa fase 1, que é uma fase de alta contaminação, ainda os hospitais de campanha sendo construídos, poucos leitos, poucos respiradores. Então, foi uma fase que fechou até para a gente conhecer, né, como que essa doença está sendo transmitida, o que pode ser feito, existe algum medicamento. Então, foi um fechamento e liberação apenas de serviços essenciais. Então, ficaram abertos os hospitais, as farmácias, supermercados, algumas padarias, né, que também tem um serviço de loja de conveniência, né, de itens essenciais. E em seguida, temos a fase 2, que é uma fase de um controle, não está mais no alerta máximo, já tem um controle, que é uma fase com algumas liberações, e vão aumentando essas liberações a cada fase. E tem uma intensidade desses protocolos de cuidado. Então, no início, o mercado está aberto, mas o que tem que ser feito? Um limite de pessoas no mercado, tem que ser feita uma medição da temperatura, aferição da temperatura de cada pessoa que adentra o mercado, a utilização de álcool em gel, distanciamento nas filas. A gente viu diversos protocolos. Na fase 2, terão mais protocolos, mas assim, um pouquinho mais flexível do que a fase 1. E a fase 3, assim, sucessivamente, até chegar numa abertura parcial e o que eles chamam de normal controlado. Então, qual é o critério para o cálculo da fase? Como eu vou saber se a minha região vai pular para a fase seguinte? De saúde, como eu falei, e a evolução da epidemia. Qual é a taxa de ocupação na sua região? Quantos leitos você tem? E aí, como que é a pandemia? Porque a gente imagina o seguinte, você está numa fase, aí você passa para a fase seguinte, então você abre o comércio. Então imagina que até então você só tinha farmácia e supermercado aberto. E aí você passou para a fase seguinte e abriu o comércio, abriu o shopping, e as pessoas foram na rua, nem todo mundo usou a máscara adequadamente, um ou outro usou álcool em gel, outro não, teve gente que coçou o nariz, teve gente que espirrou, a máscara estava aberta, teve gente com máscara no queixo, a gente vê isso, né? Infelizmente a gente está vendo muito disso. Tem gente que ainda não acredita no que está acontecendo. E quando o número de casos sobe, você aumenta a taxa de ocupação de leitos de UTI. Então, o que vai acontecer? Próxima etapa. A sua região, ela vai pular para uma fase mais de abertura maior ainda, ou ela vai retornar para uma fase de fechamento?
Isso vai depender do quê? Da quantidade de leitos. Pode ser que está previsto na sua região a abertura de um novo hospital de campanha com novos leitos. Então, apesar do número de casos de estar subindo, você teve um aumento na oferta de leitos de UTI também, certo? Ou o que aconteceu? Na sua região, teve abertura do comércio, mas todo mundo se cuidou. Todo mundo usou máscara, só saiu quando necessário, só foi no comércio uma pessoa, não foi a família inteira passear no shopping, né? Foi só para comprar um item que realmente foi necessário comprar, com todos os cuidados, e o número de casos subiu só um pouquinho. Então, a taxa de leito de UTI não teve um aumento muito alto. Então, a sua região provavelmente vai continuar na próxima fase, talvez, ou no próximo nível, ou talvez até melhorando para uma fase de maior abertura dos estabelecimentos. Eu vou falar resumidamente o que vai abrir em cada fase. Na fase 1, nada, né? Na fase 2, a gente tem uma capacidade limitada na abertura. Abriu, mas não vai encher a loja. Então, uma loja que caberiam 10 pessoas, só 10 pessoas de cada vez. O horário não é mais aquela abertura de comércio que abre às 8, 9 e vai fechar só às 6, 7 horas da noite. Não. Vai abrir só por 4 horas. Então, ou abre de manhã ou no meio da tarde. Na fase 3, a situação melhora, porque além do shopping, o comércio, o serviço, começa a abrir bar, restaurante, cabeleireiro, barbearia. Porém, da mesma maneira, uma capacidade limitada, horário reduzido, protocolos específicos. Então, como vai ser o protocolo, por exemplo, de uma barbearia? Cada estabelecimento vai ter um protocolo específico para lidar com a segurança dos seus clientes, né? E aqui embaixo, outras atividades que geram aglomeração. Não vai ser aberto. Então, um show, um espetáculo, um teatro, não vai ser aberto nem na fase 4. Tá? Isso vai ser mais para frente, vai ser pensado em um outro momento. E aqui é um fluxograma. Como funciona um fluxograma? O próprio nome já diz, fluxo, ele tem um fluxo. Porque esse plano para São Paulo, ele não é uma coisa assim, no dia 1º está na fase vermelha, depois de 15 dias vai para a fase laranja, depois de mais 18 dias vai para a fase amarela. Não, não é assim. Não é assim. Como eu expliquei, depende do quê? Teve oferta de novos leitos na sua região? Os casos aumentaram muito? A população soube respeitar e ter os cuidados necessários para que a região passasse para a próxima fase? Tudo isso é dinâmico. Então, pode ser que numa região dê certo, na outra não dê certo.